Olá pessoal, me chamo Alan Dalen, sou professor da BIM Cursos, com titulação de mestre e doutorando na ênfase de estruturas pela Universidade Federal do Pará. Estou aqui para fazer o lançamento de mais um conteúdo específico para as disciplinas de estrutura e resistência dos materiais. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM, tá? Na aula anterior, eu expliquei para vocês o passo a passo do ensaio de tração, apresentei alguns modelos de resultados eficientes para poder a gente refinar o nosso cálculo. Então, não foge da regra aplicada na aula anterior para você ter sucesso na técnica aplicada, tá bom? E o que acontece? Para refinar mais ainda o grau de entendimento, para vocês frisarem isso na mentalidade de vocês, por quê? Porque alguns alunos já querem para o cálculo. E não adianta você calcular se não tiver uma boa base. Então, essa boa base que eu estou passando para vocês. Então, vamos entender aqui, tá? A deformação elástica, pessoal, vocês podem observar aí, ó, a posição inicial, a posição original ou a propriedade física do material, tá? Intacto. Após sofrer uma pequena adição de carga, o que acontece? Ela deforma, tá bom? E o que acontece com os átomos também deformam, correto? Nessa deformação, se você descarregar, o que acontece com os átomos? Eles voltam para a posição inicial, ou seja, aí você está no regime elástico. Por quê? Porque o plástico não tem mais como voltar, é irreversível. O elástico é reversível. E no elástico, se a gente tiver a proporção de tensão e deformação, a gente vai aplicar a lei chamada lei de Hooke ou lei de Young, tá bom? Vou maximizar aqui para vocês. Onde é que entra a lei de Hooke ou a lei de Young? Na proporcionalidade, ou seja, linearidade, pessoal, na linearidade. Aqui se aplica a lei de Hooke e lei de Young até onde os átomos voltarem para a posição inicial, tá? Descarregou, ele é reversível, volta para a posição inicial, tá bom? No linear, no não linear, eu vou aplicar a lei de Hooke? Não, somente no linear, tá bom? Vamos lá. Maximizei, minimizei, irei maximizar aqui a plástica. Aqui, ó, a amostra inicial, aqui a amostra, ainda não foi carregada, sofreu carregamento, ultrapassou a região elástica, ultrapassou a lei de Hooke, ultrapassou a lei de Young. E o que acontece com essa amostra? Você já alterou a propriedade física dela, ou seja, é irreversível, não tem mais como voltar para a posição inicial, porque ocorreu o deslocamento dos átomos após o escorregamento deles. E quando você descarrega, eles não voltam mais para a posição inicial, porque estão cisalhados, correto? Aí você tem um regime plástico. Só que assim, para você entrar no regime plástico, você tem que ultrapassar o elástico, beleza? Então sempre o regime plástico depende do elástico, correto? Vamos lá, tanto é que está aqui, ó, ilustrado para vocês, elástico e plástico. E olha aí, ó, o que ocorre com o regime já plástico, né? Não temos mais linearidade. A linearidade até o elástico, só que nós dependemos do elástico para a mudança, né? No caso, alterar a propriedade física deles, ou seja, o cisalhamento dos átomos, tá bom? Então aqui, ó, tá ok, ainda até elástico, vocês podem observar, tá? Ultrapassou, nós temos grandes deformações e acréscimos de tensões, ou seja, você já mudou a forma linear, você já ultrapassou as leis, tá? E o que acontece quando eu ultrapasso esses limites, professor? Você já não está mais no modo de segurança da sua estrutura, do seu elemento, entendeu? Por quê? Porque ele tem um ganho de resistência com acréscimos de tensões, não volta mais à forma inicial e qualquer momento ele pode romper, beleza? E aí você pode observar, após o descarregamento, que acontece com o delta L, não volta mais para a posição inicial. Alguns livros vocês vão observar aqui como delta L, tá? Como um epsilon, né, que é aquele ezinho, epsilon por cento, então você tem que verificar como é que está sendo representado para poder você calcular. Aqui você vai ver alguns livros com F,
ou com sigma, né, de tensão. E o que acontece? Está errada essa representação, professor? Não. Por quê? Porque a área, como vimos na aula anterior, a área é a área zero, é a área inicial. Então, ela que é levada em consideração. Então, isso aqui você converte rapidamente, tá bom? Ok, beleza. Vamos lá. Então, organizando todas as informações, a deformação ela é permanente, ou seja, você não pode mais reverter ela, correto? Aqui uma ilustração para vocês, bem legal, tá? Em resumo de tudo que eu falei anteriormente. Aqui nós estamos no regime elástico, tá? Esse ponto entre o elástico e o plástico, nós chamamos de quê? Ponto de escoamento. Anotem, ponto de escoamento. Limite de proporcionalidade, para caráter de estudo a gente vai utilizar o mesmo. Limite de elasticidade, tá bom? Ou limite de escoamento. Então, nós temos vários nomes aí, que podem também substituir por limite por tensão. Tensão de escoamento, beleza? Então, são substituições para você poder ter esse entendimento. Mas a lei só é válida, o modo de elasticidade, quando vocês forem extrair posteriormente, só vai ser válida para matéria, né? No caso, para o átomo, quando ele é retornável, ele volta para a posição inicial, tá bom? Então, vamos lá, ocorreu o descarregamento, ó, deformação plástica, já não voltou mais para a posição inicial por causa do cisalhamento. Ficou bem claro isso para vocês, eu creio, bem organizado, tá bom? Nunca mais vocês vão esquecer essas informações. Vamos lá. Aqui nós temos a determinação das propriedades, tá? Não vou deixar a aula ficar longa, vou tentar falar, ser o mais breve possível. Aí o que entra aqui, ó? Nós temos um teleférico sendo analisado, nós temos algumas ações atuantes nele, tá? E essas ações, elas podem ser o seguinte, ó. Por exemplo, tração, tá bom? Quando as linhas dos vetores da força, elas são opostas, tá bom? E o que acontece? Se ela for perpendicular ao plano, é o sigma de tensão normal. Só que essa tensão normal é de quê? De tração, tá? Então, força pela área, tensão de tração, tá bom? E aqui, ó, qual é a tensão? Se está chegando, tensão de compressão, beleza? Então, vocês podem observar força no plano. Então, você tem uma força chegando. Vocês podem observar aqui na tração, ó, o alongamento longitudinal e tem uma redução transversal. Na compressão, ela é oposta. Então, tem uma redução longitudinal e a seção latitudinal, né, o transversal, ela aumenta. O cisalhamento é sempre a carga paralela, como vocês viram anteriormente, sempre a carga paralela ao plano, diferente do normal, do sigma, né, que é perpendicular ao plano. O cisalhamento não, é paralelo, ele vai rasgando, né, rasgando. E o que acontece? A torção, ela também é um cisalhamento, ela não deixa de ser. Só que o que acontece? São pequenas ações, né, em torno da circunferência. E essas ações, elas geram o cisalhamento também do elemento, tá? Se você pegar todas essas condições e dividir pela área, você vai ter a tensão, né? Você vai ter a tensão normal, que é o nosso sigma. Aqui tá te representando como tração, mas pode ser de compressão. E a tensão, ó, tá vendo a força na superfície, ó? Aqui, ó, aqui você pode observar que ela está perpendicular e aqui ela está paralela à superfície. Seria a tensão normal se esse F aqui, ó, estivesse nessa direção, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, como está paralela, está deitado, ó, o tal de tensão de cisalhamento, força pela área, tá bom? Beleza, aqui no teleférico várias ações atuando, tração, torção, compressão aqui nessa seção, tá? E dependendo da situação, como está sendo puxado esse cabo, vai estar cisalhando alguns elementos, tá? Pode ser que esteja cisalhando aqui o elemento de apoio que está recebendo essa carga, tá bom? Aí nós temos as temperaturas. É ideal que você sempre relacione, ensaie o material na temperatura que ele vai ser utilizado, tá bom? Para você analisar as propriedades dele. Mas de primeira informação, a temperatura ela aumenta a deformação e quebra um pouco da resistência. Quebra a resistência, ou seja, sua resistência, o modo de elasticidade do material reduz.
e se o modo de elasticidade reduz com altas temperaturas, né, então você quebra a resistência do material, tá bom? Então sempre coloque os elementos na proporção, né, na temperatura que ele realmente vai sofrer, tá? Aí tem ambiente, baixas e altas, correto? Aí nós temos as ambientais, inerte, redutor, oxidante, corrosivo, tá? Aí um gráfico verdadeiro, tá? Esse gráfico não é fictício, da condição do A36 para vocês analisarem, tá? Então, de maneira bem técnica, eu expus isso aqui para vocês, numa escala ampliada, tá bem? Não é assim, né, que fica. Então, o que acontece? Logo na primeira condição, ó, nós temos a lei, isso o A36 está sobrepondo, mas tem o A242, tá? Aqui também está sobrepondo. Então, logo no primeiro momento, o que acontece? Ok, olha aí, ó, lei de Young, lei de Hooke. Eu vou copiar isso aqui para vocês, para mostrar o ponto de cada um para vocês, ó. Deixa eu copiar, deixa eu verificar. Eu ia copiar, mas não vou copiar não, tá? Eu ia arriscar aqui para vocês, mas bem nesse pontinho aqui que eu estou marcando para vocês, ó, onde intercepta essa reta aqui do escoamento, é bem nesse pontinho aqui onde está o cursor, tá? Que é o nosso ponto de escoamento, limite de elasticidade, limite de proporcionalidade para grau de entendimento, tá bom? E limite de escoamento. Então nós temos vários nomes aí que podem também ser substituídos pelo sigma de tensão. Aqui do A242 e bem aqui, ó, quando intercepta do A36, tranquilo? E aquela regra que eu falei para vocês do modo de elasticidade, tangente de alfa. Ou seja, quanto maior esse ângulo aqui, ó, o alfa, quanto maior, mais resistente será o seu material, tá bom? Mais resistente ele será. Sempre lembra dessa regra. Quanto maior esse ângulo, mais resistente será o seu material, correto? Mais resistência não tem nada a ver com ductilidade, com fragilidade. Ele pode ser muito resistente, mas quando sofre uma deformação, entrar na ruptura. E isso eu vou explicar também para vocês, tá? Ok. Vou maximizar aqui e deixar algumas informações extremamente importantes, essas anotações aqui, sobre a lei física linear, lei de Hooke, que eu já falei para vocês, tá? Que o aumento da tensão provoca um aumento proporcional à deformação. Por isso que nós trabalhamos ali no limite de proporcionalidade, entendeu? Ou seja, ultrapassou esse limite, já começa a escoar. E a regra, o cálculo, né, do Hooke, é claro. O que acontece? Tensão é igual, modo de elasticidade vezes deformação. Mas, professor, eu sempre vejo tensão é igual a o quê? Modo de elasticidade vezes deformação. Ou modo de elasticidade é igual tensão dividida pela deformação. É só você pegar esse epsilon aqui da deformação e jogar para debaixo da tensão. Aí você fica na regra, tensão pela deformação, que vai dar o teu modo de elasticidade. Ou você brinca com isso, dependendo do que você quer colocar como evidência aí para o seu cálculo. Olha aí, ó, nossa regra, falei aqui novamente, tangente de alfa, né, é igual ao nosso modo de elasticidade, a nossa linearidade da reta. Se eu parar o ensaio e voltar, legal, continuo o meu módulo. Se eu ultrapassar e não ter, né, linearidade mais, o que acontece? Você já saiu do seu módulo de elasticidade, você já saiu das suas leis, correto? Das suas regras. Então, já não tem uma margem de segurança, né, quando já passa para o plástico. E com essa condição, pessoal, o ideal é sempre trabalhar nessa linearidade, tá bom? Por essa condição de segurança. Algumas teorias exploram a plasticidade, mas enfim, para a nossa condição de cálculo, nós vamos trabalhar sempre no nosso limite aí, tá bom? Ok. Aí, com a informação que eu passei para vocês, quanto maior o alfa, maior nosso modo de elasticidade, ou seja, maior nossa resistência, eu até falo às vezes, modo de elasticidade, lembra logo, algo elástico, é elasticidade. Ou seja, já pensa que algo é dúctil, né, e frágil. Na verdade, é o oposto, né? Dá para se chamar mesmo módulo de resistência e não de elasticidade, correto? Essa informação. Então, o nosso módulo de elasticidade sempre associa. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais resistente será o nosso material, tá? Mais resistente ele será, tá? E olha aí, pessoal, olha aí o gráfico A, B e C. Como eu falei para vocês, qual será, né? Qual é o maior modo de elasticidade de acordo com a condição? Sempre o maior ângulo, tá? Sempre o maior ângulo. E qual é o que tem maior ângulo em relação às abscissas? É o A, tá bom? Independente da condição, lembra logo, maior ângulo, nem discute, tá bom? É o maior ângulo, tá? Apesar de não ter valores aí,
e causar uma dúvida, mas vai logo para o maior ângulo que já foi. Tá? É proporcional. Se você aumentou ali a tensão e o modo de elasticidade, obviamente, é elevado, a deformação, né, materiais com muita resistência, né, com um grande modo de elasticidade, eles não deformam muito, tá? E os que quando deformam também se tornam frágeis. Então depois eu vou explicar a diferença entre frágil e dúctil aí, tá bom? Aí nós temos a lei é válida, né, até um certo ponto da tensão, onde a inclinação, onde o movimento é retilíneo, e o diagrama, né, é chamado de modo de elasticidade. Então, o movimento retilíneo é chamado modo de elasticidade. Se não tiver mais linearidade, já mudou, tá? E o Young também apresenta alguns valores aí em gigapascal, da condição do modo de elasticidade. Vou diminuir aqui o zoom. Olha aí, ó, tudo em gigapascal, os metais, cerâmica, polímero um pouco mais baixo e compósitos, tá? E fibras. Ok. Aqui, ó. A maioria dos aços, mole, aço laminado, até o mais duro, o aço ferramenta, tem o mesmo modo de elasticidade. Eu digo o mesmo, mas tem variância, tá? Entre 200 gigapascal e 210. Tranquilão? Então tem essa variância. Então sempre trabalha nessa margem aí, correto? Vou maximizar aí, ó. Olha aí o que acontece com o carbono, que eu falei anteriormente para vocês nas aulas. Tá? O carbono, ele aumenta sim a resistência do material, só que ele reduz o quê? A ductilidade, entendeu? Então nós no nosso cálculo não é ideal que você tenha um material muito rígido e que não tenha uma boa deformação, ou muito rígido e que tenha muita deformação, né? Ou seja, muito resistente que deforma muito, muito resistente que não deforma nada. É material extremamente perigoso, tá? Os materiais que são resistentes não deformam, porque se tiver que vir a ruptura, vem imediato. Então tem que equilibrar resistência e ductilidade, né? Resistência e deformação. Aí o que acontece? Conforme vai removendo o carbono, tá? Vai removendo a resistência, né? Vai removendo a resistência. Porém, como eu falei, a gente está analisando só a primeira etapa da lei de Hooke, entendeu? Tensão e deformação, tá? Por isso que está aqui a linearidade. Depois, quando ultrapassou esse limite, tá? Se o aço ele não tiver patamar de escoamento, a gente tem um cálculo para resolver essas condições. E o exercíciozinho aí para vocês, tá? Determine o modo de elasticidade do diagrama de tensão, deformação para o aço com 240 megapascal, então colocou ali uma proporção, tá, de tensão e deformação proporcional também de 0,002. Ou seja, meu modo de elasticidade, se você pegar a tensão e dividir pela deformação, vai dar 200 mil MPa ou 200 gigapascal. Pode fazer aí, tá? Então, é um exercíciozinho que parece ser simples, mas muita gente erra. Então, faça aí e deixe anotadinho no seu caderno. É sempre bom lembrar que o modo de elasticidade só pode ser usado quando o material tiver comportamento linear elástico. Já falei e vou repetir, linear elástico. Mudou, já não aplica o módulo de elasticidade, tá? Quanto maior for a inclinação da reta, em proporção à deformação, maior será a resistência do seu material, maior será o módulo de elasticidade. Tá? Além disso, se a tensão do material for maior que o limite de proporcionalidade, o diagrama deixa de ser uma reta, beleza? E já não se aplica mais a nossa lei de Hooke, correto? Ou seja, ela não será mais válida. Ultrapassando o regime elástico, o material apresenta uma propriedade chamada de escoamento ou cedência. Foi o que eu mostrei para vocês, ó. Ultrapassei o regime elástico, tá? Ultrapassei o meu regime elástico aqui, ó. Os átomos, se eu parar o ensaio, ele volta. Então, ultrapassou esse limite, já alterei a propriedade física do material, já estou no escoamento. Olhando para o A36, né, ou seja, esse de baixo, já estou no escoamento. Do escoamento, ó, tem tempo suficiente. Materiais frágeis não suportam, né, essa deformação, ou seja, começa a apresentar patologia. É aí que entra, né, a vantagem de materiais dúcteis. Tá? Porque ele apresenta logo a patologia, né? Porque geralmente, vamos supor, o concreto armado. Estou falando do aço em si, né? Vamos falar o concreto armado. Se tiver algum tipo de problema patológico, né, a estrutura não ficar bem armada, tá? O aço começa a trabalhar, aí o concreto já foi. Tá? Aí que tem o encruamento que são grandes deformações com acréscimo de tensões, já tem um ganho de resistência, até ir para tensão máxima e ruptura, tranquilão? Então tá bem definido isso aí.
A tensão que produz escoamento chama-se de limite de escoamento. Para o nosso grau de entendimento também vou chamar de limite de proporcionalidade, ponto de escoamento ou limite de elasticidade. Também, tá? Posso chamar de qualquer um desses, que também pode ser substituído por tensão de escoamento, tensão de elasticidade, tá? Ou tensão de proporcionalidade, tanto faz. Tenha sempre em mente que o limite de escoamento não é uma propriedade física, já falei. Tá? O limite de escoamento não é propriedade física. Até o elástico é propriedade física. Depois que escoou, já alterou, os átomos já se deslocaram. Então você já alterou a propriedade física do material. Por isso que o escoamento não é considerado propriedade física. Tá? Vamos considerar que o limite de escoamento é o que eu falei. Ponto de escoamento, limite de elasticidade, limite de proporcionalidade, eles coincidem para o nosso efeito de entendimento, correto? Isso aqui eu não vou marcar porque eu já falei. Essas informações da porção em linha reta e diagrama de tensão e deformação novamente confirmam o que eu acabei de falar, tá? Que o limite de elasticidade é representado pela inclinação da reta. É importante também lembrar que as temperaturas ocorrem se ocorrer na nossa amostra, o que cai? Né? Cai a resistência, porque aumenta a deformação, reduz a força, reduz a tensão, e isso, obviamente, impacta nosso modo de elasticidade, nossa resistência do material, correto? Pessoal, é o seguinte, na próxima aula, eu falei que essas informações são importantes, você não vai esquecer, não ficou repetitivo, eu creio. Nós vamos fazer bastante exercícios para frisar isso, para a gente começar a realmente dimensionar nossa estrutura. Tá? Se você estiver com muita pressa, não tem problema nenhum, pode procurar outra plataforma, tá bom? Que a gente vai andando devagar, vai caminhando conforme vai dando, eu vou lançando esses conteúdos aí para vocês. Ainda tem para analisar aços sem patamares de escoamento, tá? Eu vou analisar com vocês. Tem também a condição, né, que a gente vai aplicar exercício, verificar o coeficiente de Poisson, que eu tanto falo, a diferença entre frágil e dúctil, fórmula para calcular a ductilidade, tá? Energia deformação, onde nós vamos extrair o quê? Nosso modo de resiliência, modo de tenacidade, tá bom? E a dureza também nós vamos falar. Então vocês vão ter todo esse grau de entendimento para poder aplicar isso, tá? E aguardo vocês até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!